amores, estamos aqui mais uma vez para a nossa aulinha da evangelização. Na semana passada tivemos um probleminha técnico, mas graças a Deus hoje retornamos, né? E com fé em Deus dará tudo certo. Que nós possamos ter uma aula bem abençoada, bem produtiva e que vocês consigam aprender tudo que a gente passa do nosso coração para o coração de vocês. Então quero deixar aqui um abraço bem apertado para a Graziela, para o Valdizinho, para o Francisco Arthur e para o João Gabriel. Um beijo da Tia Vera. Olá, criançada! Francisco Arthur, Valdizinho, Grazi e João Gabriel. Estamos começando mais uma aulinha da evangelização. E hoje a gente vai falar de um assunto muito especial e interessante para vocês. E é com muita felicidade, muita alegria que nós estamos de volta. Semana passada nós tivemos um problema, como a tia Verônica disse. Mas estamos, graças a Deus, de volta com muita felicidade e amor. Vamos aprender com Jesus? E antes de começar a nossa aula, a gente tem que sempre se harmonizar, se conectar com Jesus, com Deus, com os nossos espíritos amigos, através da nossa prece. Então, para esse momento tão especial, a gente pede que vocês fechem os olhinhos de vocês, que vocês tentem se conectar, que vocês tentem imaginar a presença de Jesus adentrar na casa de vocês, levando toda a sua energia positiva, toda a sua luz, e Ele chega abençoando o seu lar, Ele chega higienizando com sua linda energia a sua casa, você, toda a sua família, trazendo muito amor, muita paz, trazendo todas as energias positivas que vocês precisam, para que você sinta todo o amor dele no seu coração, a vibrar, a iluminar, a lhe conduzir sempre pelos melhores caminhos. Pedimos que nosso amado irmão Jesus e nosso Pai amado possa afastar de vocês todas as dificuldades, possa afastar de vocês todas as doenças, as tribulações, e possa encher os seus corações de muita paz, de muito amor, trazendo a saúde tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual. Pai amado, Mestre Jesus, nos abençoa, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá, meus amores! Dando continuidade à nossa aula, na aula passada a gente mandou para vocês alguns vídeos, né? Porque, como eu falei, a gente teve um probleminha técnico que falava sobre o nosso espírito. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os vídeos e vamos reforçar o que vocês assistiram lá nos vídeos. A gente teve uma aula que falava sobre o corpo e eu tenho certeza que vocês se lembram bastante dessa aula. A gente falou sobre os cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo, porque ele é um grande presente que Deus nos deu. Mas o nosso corpinho, sem o espírito, ele não tem vida. Quem é que dá vida para o nosso corpinho? Quem é que faz com que o nosso corpinho pense, sinta, que corra? Tudo é o espírito. Esse espírito, ele está lá no plano espiritual, esperando a permissão de Deus para que ele tenha um corpinho. E tia Verônica, como é que isso acontece? No momento em que você está lá na barriga da mamãe, Deus permite com que um espírito se acople ao seu corpinho. E a partir daí você vai se desenvolver na barriga da mamãe, você vai nascer um bebezinho lindo, vai crescer, vai se desenvolver, vai envelhecer e depois vai voltar para o plano espiritual. Quando a gente volta para o plano espiritual, a gente desencarna, ou seja, o corpinho físico fica, né? Porque quem morre é o espírito, quem morre é o corpo, e o espírito volta lá para o plano espiritual. Então, quando a gente morre, a gente desencarna.
Quando a gente vem do plano espiritual e se acopla ao corpinho que a gente nasce, a gente reencarna. E tia Verônica, a gente reencarna e desencarna, nasce e morre. Só uma vez? Não. A gente tem várias oportunidades. A gente pode ter vários corpinhos, né, em outras reencarnações, mas o espírito é sempre o mesmo, porque o espírito é imortal. E como é que a gente faz, ou melhor, qual o objetivo da gente reencarnar, nascer, desencarnar, morrer, reencarnar novamente e assim várias vezes? É porque Deus quer que a gente evolua, que a gente se torne um espírito cada vez mais puro, um espírito cada vez melhor, e que o bem que vem de Deus, o bem que Jesus veio nos ensinar, tome conta de todo o nosso espírito para que a gente possa ser cada vez melhor. Tá, tia Verônica, e você ensinou pra gente como é que a gente cuidava do corpo físico. E como é que a gente cuida do nosso espírito? Como é que a gente faz para que esse espírito evolua e seja um espírito cada vez melhor? Vamos ver? Bom, antes da gente começar falando sobre os cuidados que a gente tem com o nosso espírito para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor, para que a gente possa evoluir nessa nossa caminhada, é importante dizer que a maioria das pessoas, elas não conseguem ver o espírito. É uma qualidade de poucas pessoas, porque na maioria das vezes a gente não vê o espírito. Mas isso não quer dizer que a gente não precise tratar tão bem dele como a gente trata do nosso corpo. Então, vamos começar vendo alguns cuidados com o nosso espírito. Nessa figura a gente pode ver a questão da amizade, do cuidar do outro. Porque Deus nos fez, você vê que você vive em sociedade, você vive numa família, você depende das pessoas. Por quê? Porque quando a gente trata bem as pessoas que vivem conosco, nossos amigos, nossa família, a gente está cuidando muito bem do nosso espírito. Pode passar. Olha só que legal os nossos pensamentos. Orai e vigiai. A gente tem que todo tempo tentar ter pensamentos bons, pensamentos saudáveis, pensamentos que nos elevam. A gente tem que tentar diminuir aqueles pensamentos tristes, aqueles pensamentos que nos trazem sentimentos ruins. Então, no nosso coração e na nossa mente, a gente tem que ter sempre os melhores pensamentos. Pensamentos de bondade, pensamentos de amor, pensamentos que façam bem para o nosso espírito. Pode passar. Olha só, quanto melhor a gente cuida dos nossos pensamentos, quanto mais energias positivas a gente traz para a nossa mente, pensando tudo que é positivo, sendo uma pessoa, uma criança positiva, sempre acreditando em Deus, em Jesus, que tudo vai dar certo, não trazendo tristezas para o nosso coração. Isso não quer dizer que a gente não passe por momentos tristes, porque todo mundo passa, não é verdade? Mas quando a gente estiver com esses sentimentos tristes, quando a gente estiver se sentindo um pouquinho para baixo, a gente tenta sempre pensar em Deus, pensar em Jesus, acreditar que tudo na vida tem uma solução. Então a gente tenta mudar os nossos pensamentos, porque quando a gente pensa positivo, quando a gente pensa com um coração cheio de fé, a gente também cuida muito bem do nosso espírito. Pode passar. Olha só, brincar, lazer, passear, isso também faz parte de um momento onde a gente cuida do nosso espírito. Porque quando a gente faz atividades que nos deixam felizes, essa felicidade também faz com que o nosso espírito ele evolua, que ele fique feliz. Pode passar. Olha só, o que vocês aí de casa entendem por essa figura, né? Ela é bem representativa, ela significa muito pra gente. Então, a gente tá vendo aqui a caridade. O que é a caridade, tia Verônica? A gente já viu em aulas passadas, mas a tia Verônica vai reforçar. Aqui a gente fala da caridade material, que é quando você pega aqueles brinquedos que você talvez tenha em casa, que você não brinque mais, mas que estejam em bom estado de conservação, e você vai doar para outras crianças que não têm condição de ter brinquedos. Porque assim como você,
todas as crianças gostam de brincar. Brincar é muito legal, não é verdade? Mas tem crianças que não têm condição de comprar os brinquedos. Então é uma atitude muito linda, uma atitude muito bela e faz bem para o seu espírito. Por quê? Porque você está fazendo bem para as crianças que você doa os seus brinquedos e você está fazendo outra pessoa feliz. Quando você faz alguém feliz, o seu espírito fica radiante de alegria e ele também está evoluindo. Pode passar. Olha só, outro exemplo de caridade, você cuidar do outro. Verônica, como é que eu cuido do outro? Aqui ele está dando um agasalho para uma criança que está com frio. Mas você tem várias maneiras de cuidar, seja dando um agasalho, dando um brinquedo. E outra forma também de caridade é você doar o seu amor, a sua atenção, o seu cuidado para com as outras pessoas. Outra foto, ali a gente viu doação de brinquedo, a gente viu doação de cobertor e a doação de alimentos. Inclusive, até no centro espírita que a gente frequenta, a gente tem a campanha da fraternidade, que vocês devem conhecer, acho que, se eu não me engano, o Valdezinho participa. Mas é um convite para quando a gente voltar às atividades presenciais, participar da campanha da fraternidade, onde os tarefeiros da casa vão em busca de alimentos para doar para aquelas pessoas que não têm. Então é uma ação linda, que também engrandece, que também evolui o nosso espírito. Aqui mais doações, ó, tá doando brinquedo, doando roupas. Olha só, que palavrinha que tem lá em cima, a obediência, né? Crianças boas, crianças que querem ver o seu espírito cada vez mais feliz, ela obedece aos pais, né? Ela sabe entender que os pais só querem o melhor pra gente. Então, muitas vezes a gente não queira obedecer por algum motivo, mas a gente sabe que sendo obediente aos pais também é uma maneira da gente cuidar do nosso espírito. Olha só, a gente uma figura onde demonstra a questão da obediência aos pais, onde a gente obedece às regras. Tudo tem o seu horário, né? E a gente tem que respeitar e entender que os pais só querem o melhor pra gente. Então, obedecer aos pais é também uma maneira muito importante da gente valorizar e cuidar do nosso espírito. Olha, gente, essa aqui é uma das mais importantes formas da gente cuidar do nosso espírito. A nossa prece, que a gente sempre faz, onde a gente se conecta com Jesus, onde a gente se conecta com Deus, com os nossos espíritos amigos, e eles trazem toda a tranquilidade e toda a paz que o nosso coração precisa para que a gente tenha um espírito sempre muito feliz. Amor. Uma palavra mais linda para representar a melhor forma da gente cuidar do espírito é amar, é ter amor pelo próximo, pela nossa família, pelos nossos amigos, mas também por aqueles que a gente nem conhece. Então a gente tem que sempre emanar, sentir no nosso coração esse amor pulsando pela vida, por Deus, por Jesus. Quando a gente sente esse amor dentro do nosso coração, a gente também está fazendo muito bem para o nosso espírito. Cuidar da natureza, porque cuidando da natureza, a gente de certa forma está cuidando do ambiente, de tudo aquilo que Deus nos deu. A gente cuida do corpo, porque a gente também está fazendo o corpo feliz e consequentemente a gente cuida do nosso espírito. Olha só que figura mais linda, respeito. Todo mundo gosta de ser respeitado, de ter o seu espaço respeitado, mas a gente também tem que respeitar, em primeiro lugar, os nossos pais, né, que são presentes maravilhosos que Deus nos deu, mas também respeitar todas as pessoas ao nosso redor. E essa maneira também, quando a gente respeita, quando a gente entende o espaço do outro e a gente cuida desse espaço do outro, porque a gente ama as pessoas ao nosso redor, a gente também trata muito bem o nosso espírito. E o que essa figura representa, tia Verônica? O respeito também pelas diferenças. Todos nós somos diferentes e a gente tem que entender que cada pessoa na sua diferença tem a sua importância. Dá importância para as pessoas
assim como elas são. Respeitar a maneira delas e amá-las do jeito que elas são. Isso também é uma maneira de alimentar esse amor no nosso coração e também cuidar do nosso espírito. Olha só, demonstrando muito bem o respeito às diferenças. O garotinho, ele não tem problema físico nenhum, o outro está numa cadeira de roda, mas ele respeita o espaço dele e brinca com ele normalmente. Isso é uma maneira de você cuidar da pessoa, de você desenvolver o amor no seu coração. E essa palavra aqui, ela é uma palavra linda, mágica, que é o perdão. A gente tem que aprender, assim como Jesus veio nos ensinar, que a gente precisa perdoar. Tia Verônica, mas é difícil quando um coleguinha implica comigo, quando ele pega meu material, quando ele talvez quebra um brinquedo meu. Mas esse perdão de entender que a gente precisa compreender as dificuldades da pessoa e perdoar, isso alimenta o nosso coração com muito amor, com muita paz. E o hábito de perdoar é um dos hábitos que mais eleva o nosso espírito e que mais nos faz bem. Como Jesus fica feliz quando a gente entende que precisa fazer todas essas atitudes para cuidar do nosso espírito. Então, todas as vezes que você for fazer alguma atividade, você for tomar alguma atitude, você pensa, o que Jesus faria no meu lugar? Esse espírito tão maravilhoso, tão puro, tão amável, que veio nos ensinar só coisas boas. Então, a maneira de não errar é você tentar viver todo esse amor que Jesus veio viver, toda essa compreensão, toda essa paz, todo esse perdão, todo esse respeito. Agindo assim, você vai estar cuidando muito bem do seu espírito e trabalhando para que ele evolua sempre mais. Agora, tendo visto esses cuidados que a gente tem com o espírito, e eu sei que você aí em casa, Francisco Arthur, Graziela, Valdizinho e João Gabriel, vocês fazem isso muito bem, vocês vivenciam tudo isso que a tia Verônica falou. Agora a tia Thalita vai dar continuidade falando mais sobre como cuidar do espírito. Um grande beijo. E dando continuidade ao que a tia Verônica vem nos ensinando, no decorrer da nossa aulinha de evangelização infantil, hoje nós trouxemos uma dinâmica super legal para vocês. A tia não sabe se vocês vão ter balão em casa, mas quem tiver, pega aí um balão. Vamos encher esse balão. E o que vocês acham do balão seco? Ele está murcho, está feio, está sem vida. Agora, quando nós enchemos o balão, cuidado para não estourar. Nossa, crianças, vocês estão vendo Valdir, Grazi, João Gabriel, Francisco Arthur, vocês estão vendo como o balão ficou depois que nós enchemos? O balão, antes da gente encher, era murcho, sem vida e feinho. E depois que nós enchemos, ele ficou brilhante e cheio de vida. Mas se nós secarmos o balão, como ele vai ficar? O que vai sair de dentro do balão? Vamos ver? Tia, mas eu não estou vendo o que está saindo de dentro do balão. E ele está secando. Porque o que está saindo de dentro do balão é o ar. E o ar nós não podemos ver. Mas nós podemos senti-lo. Mas nós sabemos que o ar é que dá vida ao balão. Tia, e o que você quer me dizer com isso? Eu quero dizer para vocês, nós queremos, eu e tia Verônica, que da mesma forma que o ar dá vida ao balão, deixa ele cheio de vida, brilhoso e lindo, o nosso espírito dá vida ao corpo.
Então, quando nós secamos o balão, ele vai murchando. E da mesma forma, o nosso espírito, ele tem um cordão que liga ao corpo material. Esse corpinho que verte o nosso espírito, como a tia Verônica já havia falado anteriormente. Tia, mas eu não estou vendo esse cordão. É um cordão de prata. Quando esse cordão de prata ele é cortado com uma tesourinha, simplesmente o espírito se desliga do corpo. Da mesma forma que o ar sai do balão e o balão murcha, o corpo morre ou desencarna, como a tia Verônica fala. Mas o espírito, ele continua vivo, como o ar que respiramos. Nós não podemos ver o ar, mas nós estamos sentindo o ar, nós estamos vivos porque o ar existe, porque nós respiramos. Da mesma forma é o espírito, nós não podemos vê-lo, mas ele existe por toda parte. O espírito, ele é responsável por tudo que nós pensamos, por todo o nosso falar, caminhar, agir, por tudo que nós fazemos. Porque ele faz mover o nosso corpo. Porque o corpo, como a tia disse, é apenas a roupinha do espírito, que envolve o espírito. Ah, tia, mas será mesmo que quando o corpo morre, não se acaba tudo? Não, crianças. Porque nós não somos corpo, como a tia Verônica disse. Nós somos o espírito. Então, eu acredito que vocês tenham entendido a nossa dinâmica do balão. O ar enche o balão e dá vida. Do mesmo jeito, o nosso espírito dá vida ao corpo. E nós não podemos vê-lo. Mas ele existe. Então, a tia Verônica havia falado sobre os cuidados com o espírito. Assim como na aula passada, ela falou sobre os cuidados com o corpo. Eu acho que vocês entenderam. A tia Thalita vai continuar fazendo uma pergunta para vocês. Mas antes dessa pergunta, eu vou apresentar para vocês uma historinha bem legal. O Ed, ele é um pianista muito famoso. Só que o Ed, aconteceu um fato com ele. Ele vinha na rua muito feliz, muito alegre e de repente tinha um buraco e de tanta felicidade ele caiu nesse buraco. Tia, como assim? Ele caiu num buraco. E quando ele levou essa queda, o Ed desencarnou. Como assim, tia, desencarnou? O corpinho do Ed morreu, que morrer é desencarnar, e o espírito do Ed subiu lá para o plano espiritual. Voltou para casa, porque a nossa casinha é lá no plano espiritual. A Terra só é um local de aprendizado, que nós vimos, como a tia Verônica diz, aprender a amar, a ser um bom filho, a respeitar as pessoas. Então, o Ed, quando caiu nesse bueiro, o corpinho dele morreu, ele desencarnou e o Ed voltou a ser espírito, lá no plano espiritual, porque nós somos, um espírito. O Ed é transparente, o espírito do Ed é transparente e o corpo, ele já está envolvido totalmente por essa vestimenta, né? Que nós temos aqui. E tia, o que foi que aconteceu mais com o Ed? Me conta, tia, vamos lá, vamos saber o que foi mais que aconteceu com o Ed. A tia vai passar as imagens. Pronto. O Ed chegou no plano espiritual, crianças. Tia, mas o que é plano espiritual? Plano espiritual é um lugar lindo. Podemos dizer que é a casa de Deus. Podemos dizer que é onde Jesus mora. Podemos dizer
que onde nós podemos reencontrar com toda a nossa família que lá está. Então Ed voltou ao plano espiritual, que pode ser chamado por vocês de céu, de casa do Papai do Céu. E o que aconteceu mais nessa história, tia? Lá o Ed encontrou uma casinha na colônia chamada Nosso Lar. Vocês estão vendo como é brilhante? Como é lindo o plano espiritual? Como a vida realmente é a vida do espírito. Somos espíritos e quando voltamos ao plano espiritual, voltamos para casa. Então, a morte ela não existe. Existe é a continuação da vida. Então, tio, o que mais pode ter acontecido com o Ed nessa história tão legal? O Ed foi pensar como ele cuidou do espírito dele. São todos aqueles cuidados que a tia Verônica falou. Vocês lembram, né, crianças? No plano espiritual, Ed conheceu a Lia. A Lia era um espírito muito lindo de uma menina e ela ia reencarnar, voltar para a Terra. O corpo dele quando ele estava na Terra e agora o Ed no plano espiritual junto com a Lia. O que o Ed não sabia é que ele seria uma espécie de anjo da guarda para a Lia, mentor, que ia ajudar ela a reencarnar. Porque no plano espiritual existe todo plano, igual aos planos dos super-heróis, para a pessoa reencarnar. Quais serão as atitudes? Quem será aquela pessoa? Será um espírito bom? O que ela vai fazer na Terra? São os planos e projetos dos espíritos, feitos no plano de reencarnação, que é voltar para o plano espiritual em espírito. E esse é o Ed e essa é a Lia. A Lia tem o Ed como um professor, assim como a gente é para vocês. Mas lá se chama mentor e nós podemos chamá-los de anjo da guarda. Vocês sabiam que todos nós temos um mentor? Um anjo que cuida de nós? Aqui é a Lia, pensando como vai ser a vida dela na Terra, no planeta Terra. Quem será o papai e a mamãe dela? Ela vai para a Terra e ela volta de novo, porque como a tia Verônica disse, nós vamos e voltamos. Voltamos e viemos para aprendermos a sermos pessoas boas, a amar. E aí aqui, ó, a preparação da Lia para voltar para a Terra. Ela vai nascer, crianças. E essa é a Lia. A Lia, quando chegou na Terra, é igual a todos nós. Nós somos bebês e vamos crescendo e crescendo e aprendendo. E aí vocês me perguntam, tia, a Lia, quando cresceu, ela aprendeu muita coisa? Com certeza. Mas o mais importante que ela precisa aprender é o amor ao próximo, assim como Jesus nos ensinou. Eu espero que vocês estejam aprendendo e curtindo essa história. Hein, João Gabriel, Francisco Arthur, Valdizinho, Grazi. A tia falou muito de reencarnação, de nascer e também de desencarnar. Aqui nessa imagem, olha só como nós temos um cordão chamado cordão de prata que liga o nosso espírito ao corpo. Quando esse cordão é cortado, o nosso corpo morre, nós desencarnamos e o espírito volta lá para o plano espiritual. É só para tia dizer para vocês que
muitas vezes a gente perde parentes que amamos, pessoas importantes em nossas vidas, mas que nós possamos saber que essas pessoas não morreram, essas pessoas continuam vivas junto ao Papai do Céu, no plano espiritual, fazendo coisas boas, trabalhando em lugares bonitos, porque a vida continua. E essa é uma imagem bem real, crianças. Aqui, vamos dizer que é o vovô da Ana. O vovô da Ana, ele vai desencarnar. O corpinho dele morreu, o cordão foi cortado e o espírito vai voltar para o plano espiritual. Como vocês sabiam que continua a vida no plano espiritual? Quem veio receber o vovô da Ana? A mãe dele. A vida continua e lá nós reencontramos com os nossos familiares. Olha só que imagem linda, ele é recebido pela mãe dele. A tia vai finalizar com algumas imagens. Perguntar para vocês o seguinte nessas imagens. Aqui vocês percebem que o Ed, ele está meio preocupado. Ele está lá no plano espiritual pensando no que ele fez aqui na Terra. Quais foram as atitudes que eles tiveram? Será que ele cuidou do espírito, como a tia Verônica falou? Respeitou as pessoas, obedeceu o papai e a mamãe? Será que ele foi caridoso? Será que ele amou o próximo? E aí ele estava pensando no que ele fez na Terra. Será que ele teve pensamentos ruins, atitudes ruins? E aqui a tia trouxe algumas imagens para vocês. O que está acontecendo nessa cena? Essas duas amiguinhas estão rindo de Clara. Será que é legal? Elas estão falando mal da Clara, elas estão rindo. E olha só como a Clara está triste. Como é ruim a gente fazer isso com as pessoas, né? Por quê? Porque a gente faz com que as pessoas fiquem tristes. Fazer as pessoas tristes é uma atitude muito ruim. Não é a atitude de um espírito bom. Não é cuidar do nosso espírito quando a gente age dessa forma. Não é respeitar. Então, quando a gente faz isso, não é legal. Não é cuidar do espírito. Nessa outra cena, nós percebemos que a Clara está pedindo a boneca dela. Mas o Paulo disse que não pegou nenhuma bonequinha. O que está acontecendo aqui? O Paulo está mentindo para ela, não é? Mentir, crianças, não é legal. Mentir não é uma atitude de uma pessoa que quer ter um espírito evoluído, que quer ter um espírito bom, cheio de amor no coração para voltar para o plano espiritual, cheio de paz. Então, nunca façam isso. E nessas imagens aqui, você vê o quê? Esse menininho diz, me perdoa. Essa é uma atitude mais importante, mais caridosa que quando nós viemos para a Terra, reencarnados, Jesus nos pede. Ele nos pede que perdoemos, que possamos perdoar e possamos ser perdoados também. Olha só o olhinho dele pedindo perdão. Como é bom essa atitude de pedir perdão e de perdoar. É uma atitude de amor. Aqui o Ed, mas ali todos os seus amigos numa aventura especial. Eles foram lá no lugar do plano espiritual, sabe? Que é um pouco escuro esse local. E eles perceberam que lá as pessoas estavam desconectadas da vida espiritual. Por quê? Porque essas pessoas, elas não tinham tido atitudes boas, eram pessoas que
mentiam, eram pessoas que não obedeciam o papai e a mamãe. Então elas mesmas se desconectavam daquele mundo lindo e especial que era o plano espiritual. Então ele aprendeu uma lição importante, a lição de sempre fazer o bem. E é isso aí, criançadas. A gente está finalizando hoje nossa aula com muita felicidade, muita alegria no coração. Veio aí muito conteúdo, como vocês viram. E podemos dizer que chegou ao fim dessa história de Ed e da Lia. Beijo pra vocês! Oi! Vamos fazer a nossa prece final, que é como sempre nós finalizamos a nossa aula de evangelização. A tia tá muito feliz, a tia Thalita, a tia Verônica, de poder estar com vocês, mesmo à distância. E com o coração cheio de alegria e cheio de amor, com lembranças de todos vocês na nossa salinha de aula, fazendo essa prece que é tão especial. Então, que possamos fechar os nossos olhos, sentir a presença de Deus, nosso Pai tão amado, tão querido, Pai de todos nós. Agradecer a Ele pela oportunidade da vida, por podermos estarmos aqui na Terra, aprendendo muito, mesmo diante de todas as dificuldades que acometem a nós, que chegam às nossas casas, às nossas famílias. Nós aprendemos a cada dia a amar, a sorrir diante dos desafios. Então lembremos sempre que Deus, Ele nunca nos abandona, crianças. Ele está no nosso lar, cuidando de nós, cuidando de nossos pais, de nossos avós, de nossos tios, de nossos irmãos, de todos aqueles que amamos. Só temos a agradecer a Ele pela sua infinita bondade e amor de sempre nos darmos uma chance de nos melhorar. Hoje pedimos com todo amor a Jesus que Ele possa adentrar os lares, chegar nas casas dos nossos amiguinhos, chegar nos hospitais, que Ele possa levar toda a sua cura através do amor a tantas pessoas que precisam de luz. Que possa levar também aquelas crianças, essas, nossos irmãos, porque todos somos irmãos, a felicidade, a saúde, o amor. Que assim seja, Deus, seja sempre conosco, que assim seja. Meus amores, estamos finalizando mais uma aula e queria agradecer a presença de vocês, a atenção e dizer que tudo a gente sempre faz com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado, para que vocês tenham as melhores informações e que tudo aquilo que sai do nosso coração possa tocar e transformar o coração de vocês. Então eu quero desejar uma semana bem abençoada, bem linda, cheia de muito amor, de muita paz e muita saúde. Um abraço bem grande para Francisco Arthur, Valdizinho, João Gabriel e para Grazi. Um grande beijo da tia Verônica e da tia Thalita e até a próxima aula.